sentar? Acho que fica, né? Fica. Enxerga? Sim. Vamos lá. Bueno, o que nós tínhamos? Então, eu vou me apresentar para vocês um pouquinho, realmente. Eu sou egressa do curso de Direito aqui da Unipampa. E aí, vou só contar um pouquinho da historinha para vocês, porque foi, na verdade, um desafio que eu tive para ir para o Direito. Eu já tinha feito faculdade, já era formada, pós-graduada, e já tinha decidido que não ia mais estudar. Não, vou seguir estudando só no que eu estou fazendo, porque a minha área sempre foi educação, não vou mais para a universidade. Aí meu marido se aposentou e disse assim, vamos para o Direito? Eu digo, como vamos para o Direito? Eu não quero mais para a faculdade. E ele, vamos fazer o Enem. Eu digo, eu não quero fazer. Tá, vamos fazer o Enem. Né? Fizemos o Enem. Aí passamos no Enem. E casualmente passamos para quê? Ficamos nas vagas do Direito. Então eu não tinha mais como dizer para ele que não viria, que não queria, porque estava classificado. Então vamos fazer Direito. Eu aceitei o desafio de nós fazermos Direito como uma meta de vida, para ajudá-lo na aposentadoria, porque ele era muito jovem quando foi para a reserva remunerada, porque ele era militar. Ele realmente não dava para parar no tempo. E nós viemos com parceiros. Nós éramos os tios, não vou dizer avós, mas os tios da turma, e seriam os seus pais também de toda a galera, porque era todo mundo com 18, 19 anos e nós dois ali. Já, eu tinha 40 e poucos e o Luiz tinha, eu tinha 46 e eu tinha 41, quando a gente ingressamos para o Direito. E confesso para vocês que eu acho que eu devia ter feito antes. Eu devia ter começado pelo Direito e não terminado pelo Direito. Né? Mas, na época em que eu tinha a idade de vocês, a gente não tinha as condições para fazer o Direito, porque era bem caro. Aí, quando eu já estava achando que não tinha condições por causa da idade, tinha oportunidade, e a oportunidade veio e bateu na porta, e a gente foi lá e fez Direito. Né? Então, eu consegui me formar em 3 anos e meio no curso, porque, como falei para vocês, eu já tinha faculdade, então eu fui aproveitando outras cadeiras, dentro das cadeiras que são genéricas, né, produção textual, metodologia científica, então eu já tinha feito muitas, então eu não quero, essa eu não vou fazer. E o professor, o coordenador da turma do curso, disse, faz de novo, qual é o problema? Eu digo, não vou fazer leitura e produção textual, porque eu sou professor de letras, eu não vou, professor de português, eu vou fazer leitura e produção textual. Aí, ele me dispensou, né? Eu tinha a licenciatura, nem fiz 30 horas. A preguiça batia também. Aí nós conseguimos fazer em 3 anos e meio. E realmente eu digo com vocês que o Direito ele é um desafio, mas ele é um desafio bom. Muito bom. Se vocês quiserem, tanto se vocês quiserem seguir carreira, quanto se vocês quiserem prestar um concurso, se vocês não aproveitarem o máximo os conteúdos e vocês tiverem disposição de estar sempre lendo e se atualizando, com certeza o Direito é um curso excelente. Isso realmente ele abre muitas oportunidades de trabalho e de concursos também. Então, eu faço votos que depois eu tenha, vocês sejam meus colegas, né, que possam fazer depois a prova da ordem e passar. Tá? Então, para nós começarmos hoje, nós tínhamos conversado, vocês conversaram comigo, né? E o que a gente pensou? Como eu presido a Comissão de Direito Ambiental, que também foi um outro desafio que veio através da doutora Maura, que trabalhou comigo no Conselho Municipal do Meio Ambiente. E nós começamos, eu presidi o Conselho Municipal por 2 anos, e nós começamos a pensar na OAB que não tínhamos nada na OAB referente a direito ambiental, só direito do agronegócio. Tinha as comissões de direito do agronegócio, mas nada voltado para a questão ambiental, e com todas as mudanças legislativas em relação ao direito ambiental, a questão da preservação ambiental, a questão da precaução, da prevenção, nós lançamos o desafio ainda para o Dr. Gleber, que era o presidente anterior da subseção, de nós formarmos uma comissão. E formamos a comissão com 8 pessoas já direto, chegamos a 8 pessoas, e são essas 8 pessoas que continuam agora também no segundo mandato, como presidente da Comissão de Direito Ambiental. Então, nós somos 2 gestões da subseção que eu presido a Comissão de Direito Ambiental.
ele não é daqui, ele fez em Pelotas, não papel, o direito. E temos a doutora Naira, que também é bem antiga, e a doutora Maura, que são bem antigas na OAB, que são pioneiros na OAB nas comissões e que vieram se integrar conosco. Então, nós somos um grupo muito bom, vocês conheceram, eles chamam, é muito bom, de pessoas mais maduras que se interessaram por fazer e formar uma comissão por um tema que é um tema emergente e que, na verdade, as pessoas acham que tu falar em direito ambiental é tu ser ambientalista ou ser daquele pessoal que vai e faz movimentações. Não que a gente não seja pró-meio ambiente, mas o direito ambiental ele vai um pouco além do que a gente vê nos ativismos. Né? O direito ambiental ele é positivo, ele está lá, positivado. E é muita legislação infraconstitucional. Se nós pegarmos o direito constitucional, a gente vai ter só o artigo 225. Então, a nossa Constituição, que é uma enciclopédia, quando se fala em direito ambiental, e aí o direito animal, que agora não é mais um campo, né, ele já está, é um direito de quarta geração, então sendo considerado um direito de quarta geração, porque o ambiental é de terceira, a gente vai pegar só o artigo, basicamente o artigo 225 da Constituição, que dá a todos os homens o direito do meio ambiente equilibrado, de ter um meio ambiente equilibrado. Então, vocês imaginem uma dimensão tão grande, uma legislação infraconstitucional tão extensa, para apenas um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 225. Se falar em direito ambiental e meio ambiente, qualquer outro direito dentro dos ramos do direito ambiental, todo mundo vai para o artigo 225. Na prova da ordem, se vocês pegarem a segunda fase como direito ambiental, vai ter o artigo 225 e inevitavelmente vocês vão ter que consultar. Só que, assim como o direito administrativo, ele tem muita legislação que veio depois da Constituição. Aí a gente tem o Código Civil, tem o Código de Processo Civil, que a gente pode usar como legislação acessória para esse artigo 225. Então, a ideia é a gente falar assim, essa transversalidade do direito ambiental na manutenção do direito animal. E aí a gente colocou à luz dos órgãos, instituições representativas da sociedade moderna, por quê? Porque a gente tem hoje, quais são os órgãos da sociedade moderna? Representativos da sociedade moderna. Vocês saberiam me dar exemplo de um? Órgãos, instituições, grupos representativos da sociedade moderna. Se a gente colocar dentro do direito ambiental, dentro do direito animal, que é mais do chão de vocês, dentro do direito animal, o que vocês têm hoje em Livramento como um órgão da sociedade moderna representativo do direito animal? A ASPA, que é uma ONG, né? Não sei nem que ponto ela está legalizada, mas a ASPA, acredito que ela seja uma ONG, uma organização governamental, uma associação, que eu acho que o nome dela é associação, né? Associação Santanense de Proteção aos Animais. Né? É uma associação, é uma pessoa jurídica, mas ela é uma instituição, mesmo que por critério de associação, ela é uma instituição positiva do quê? Do direito ambiental e do direito animal. Mesmo que eles tenham começado involuntariamente nesse nicho, com o cunho de ativismo ou com o cunho de preservacionista, ainda assim eles estão amparados hoje por uma legislação dentro do direito animal e dentro do direito ambiental. Por quê? Porque a lei de crimes ambientais, vocês sabem que ela foi agora reformulada em 2020, aonde se tornou mais gravoso os maltratos aos animais, em especial aos animais, aos cães e gatos. Então, por que esse cunho especial aos cães e gatos? Né? Eu acredito que porque o legislador, quando pensou nesse estado gravoso maior para quem maltrata cães e gatos, justamente porque eles são os animais domésticos mais comuns que nós temos hoje. Então, eles acabam se tornando parte das famílias. E aí a gente muda o direito civil. Sim, a gente, inclusive, refletiu bastante naquele artigo que a gente fez, porque também sobre essa questão cultural, no Brasil tem muito consumo de outros animais. Né? Então, quando for ver, é mais difícil regulamentar essa prática de cuidado animal
alimentar. É uma roda de conversar, conversa, então vamos ver. É uma roda de conversa. Eu vou ler perto que vai ficar melhor para passar as coisas. Parece só que vai durar. Passou uma cadeira de discussão. É porque eu não sei como é que vai ficar isso. Vocês estão transmitindo para alguém? Vamos lançar depois no nosso canal. Tá. Acho que mais travado, eu vou tirar. Não, mas é que eu consigo. Eu tenho uma coisa para comentar que é uma coisa não aqui do país atual internacional, mas nacional, que é um ponto de vista que uma amiga minha veio do Rio de Janeiro teve sobre o Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui esse desenvolvimento sobre os cuidados com animais domésticos, entendeu? Que ela explicou muito que lá no Rio, obviamente, não é perfeito, assim, as pessoas conhecem que vão mal animais, mas ela notou como aqui, principalmente nesse desenvolvimento, a gente tem muito um descuidado realmente com nossos pets, assim, o cachorro, gato. Aqui não é comum, por exemplo, um cachorro ser de dentro de casa, tipo, até um cachorro grande, um cachorro vira-lata, não é muito comum. Enquanto lá no Rio de Janeiro, algo assim, o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, assim, tem sempre essa coisa de, o cachorro não vai ficar no pátio, faz parte da família, entendeu? Ou pelo menos muito mais cuidado do que aqui. Ela notou isso muito com a quantidade de cachorro que tem na rua, a forma como estão muito mal cuidados. E também tipo, se tu vai ver nas casas assim, das pessoas, ela falou que é muito diferente. Tipo, às vezes o cachorro tá preso de uma forma que não tem. Mas é realmente assim, tá transformando o cachorro nem mais em pet, uma criatura mesmo. Assim, claro, não é bem assim. E sabe que assim, tanto isso aí é cultural, né? A gente vê que no Brasil, embora o Brasil tenha a legislação que existe no Brasil, ela é para todos. Tá? Eu coloquei letras jurídicas, princípios e os nichos de atuação. Só bem. Estou pegando os livros. Aí, o que acontece? A gente pegou. Ele foi para frente? Foi. O que aqui, ó, para o gaúcho, deveria ser cultural. É cultural o cavalo, não é cultural o cavalo? Sim. Tanto que a gente viu nas enchentes, o que virou notícia? O resgate de um cavalo, né? Aquele cavalo depois ele foi avaliado em milhões, porque ele foi resgatado. A presidência da República. Um cavalo. Por quê? Porque o cavalo é um símbolo do gaúcho. Ele deveria ser tratado como, eu acho, né, sendo gaúcha, essa proteção para cães e gatos. Hoje a gente não vê a mesma proteção, nem o agravamento da pena nos maus tratos para o cavalo. O cavalo ainda ficou abrangido pela lei geral. Porque, não sei se me lembro bem, mas que havia sido proibido aqui na cidade de certo horário não podia mais carroças, ainda continua vigente. Ainda continua, principalmente lá no meu bairro, é horroroso. Lá atrapalha o trânsito, os cavalos. Que parte que mora fora? Eu moro lá na Pelotas. Eu moro lá na Pelotas. Mas é horrível, né? Os cavalos parecem os cavalos que de repente aparecem no pica-pau, sabe? Triste, magro e né, com os chicotes. Inclusive, não tem uma fiscalização também, né? Tem ali, mas ninguém fiscaliza. Você Exato. Denuncia, ninguém faz nada. Cuidado, não tem uma fiscalização ativa, né? Exato. Pois então, aí a gente vai estar à luz das instituições, aí a gente volta para o nosso tema inicial. Né? O que a gente tem no município? Eu sou funcionário do município também. E eu sou jovem, tá? Mas agora em julho eu completo 30 anos só de serviço público municipal. O que a gente tem no município? A gente tem hoje um departamento municipal de meio ambiente. Tá? Ele é um departamento, vejam bem, que era outra discussão que nós tínhamos no conselho. Eu vou acabar falando com vocês um monte de coisa e não vou vocês a gente tinha um debate muito grande no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que eu acredito que ainda perdure, que é a transformação do Departamento Municipal de Meio Ambiente em secretaria. Inclusive, nós fizemos a proposta e levamos até a prefeita, na época, e não foi levado adiante. Por quê? Porque pela questão do direito administrativo, de como criar uma secretaria e tudo que implica criar mais uma secretaria dentro do staff, dentro da organização administrativa do município. Então, ela inclui verba própria, inclui dotação própria, recurso próprio,
o CNPJ da prefeitura, ainda assim para que tu desmembre e faça uma secretaria nova, tu precisa ter um fundo, um recurso. Por que a gente queria fazer isso? Porque o Departamento Municipal de Meio Ambiente, que hoje é apenso, é um departamento dentro da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Então, o Livramento tem uma Secretaria de Meio Ambiente, mas essa Secretaria de Meio Ambiente, ela também trabalha junto com a Secretaria de Planejamento. E dentro da dessa Secretaria Geralzona, que funciona ali onde era o antigo Senai, que agora, para vocês que são mais jovens, é na esquina do RIG, ali atrás do DAI, eles têm um corpo técnico no próprio DEMA, que é o Departamento de Meio Ambiente, excelente. Mas não é um corpo técnico efetivo. O que a gente entende por efetivo? Não é um corpo técnico totalmente concursado. É um corpo técnico formado basicamente por pessoas contratadas. Por quê? Por N motivos. Porque o município faz tempo que não há concurso público para esses cargos, que são cargos profissionais, porque esses cargos profissionais também, dentro do nosso município, eles não têm um salário muito atrativo para um profissional da área, que seria um engenheiro agrônomo, um engenheiro sanitarista, um engenheiro florestal, ou um ambientalista, um técnico ambiental, um educador social, um educador ambiental. Não são salários atrativos para pessoas que já têm uma profissão consolidada. E aí teria que isso tudo envolve também comprometimento de folha de pagamento, vou acabar fazendo uma apanhada geral. E por todos esses motivos, na época, a prefeitura, então o prefeito, o Poder Executivo, nos deu essa negativa para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que não havia como desmembrar e ter em Livramento uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Embora a demanda seja muito grande, como a questão da fiscalização. Porque hoje os fiscais ambientais que nós temos no DEMA, o que eles fazem basicamente? Imagine, são 3 a 4 fiscais para a cidade inteira. Eles não têm como fiscalizar muita coisa. É humanamente impossível. Imagine dividir a cidade em 4 partes. E nós temos bairros muito extensos. Por exemplo, o Armo. Pega o Armo, o Wilson, ali toda uma região que é muito bairro, bastante residencial, um fiscal. E em determinados casos, como falou, tanto do cachorros quanto gatos que é a minha rua, praticamente Essas casas estão desatadas. os gatos atropelados, cheio de atropelando muito gato lá do lado, também comum. E as charretes também, né? Que Vocês vejam a situação, vocês lembram da situação que a vereadora Eva, ela trouxe a baia dos gatos? Vocês lembram? Vocês não assistiram no Facebook? Qual? A da castração dos gatos. Sim. Da castração dos gatos. A Eva é uma pessoa icônica, né? Ela é dali da Bela Vista. sim, ela mora literalmente ali atrás da minha casa. Tá, então eu moro perto do meu sogro porque ela mora perto do meu sogro. Que E ela mora perto do João também. É toda a vizinha. Eu assistindo, assim, ó, se a gente tirar todo o layout, tá? Vamos falar assim, se a gente tirar todo o layout e a gente focar na notícia em si, sabe? Na ação, não na parte da questão do agente político, né? Mas uma coisa ela falou que ela é fiscalizadora do poder público e da sociedade, ela tem que fiscalizar mesmo. Mas naquele discurso ela falou sobre a questão da castração dos gatos. E aí ela remontou a situação de uma senhorinha que tinha vários gatos e que resolveu dar todos esses gatos, mandar todos esses gatos para castração. O município tinha na época um programa de castração de animais. Tá? Um convênio. Não sei dizer para vocês verem como é que funcionava, porque eu nunca entrei no mérito. Mas sei que agora eles estão implantando um castramóvel. E esse castramóvel está passando por todas as licenças ambientais necessárias, junto à FEPAM, para que ele possa ser utilizado, junto ao DAI, inclusive até para a questão ambiental mesmo, de como fazer depois o despejo dos resíduos, né, da castração. Porque são resíduos que são de natureza sanitária e ao mesmo tempo médica. Então, se a gente for pegar a parte do direito ambiental, e aí você vamos pegar em caso concreto a questão do direito do animal também, tu tem ali a castração dos animais, tem cães e gatos basicamente, que é o que eles vão fazer, mas
castração, né? Tu tá tirando órgãos. No caso das fêmeas, tu vai tirar a parte interna, as trompas, né? Vai cortar as trompas de falópio. O restante não precisa tirar, mas vai cortar as trompas de falópio. No caso dos machos, vai retirar as gônadas de dentro dos testículos, que é basicamente, a grosso modo, é isso que eles fazem. Só que isso são tecidos vivos, e esses tecidos, eles precisam ser descartados. E eles têm natureza médica. Então vocês vejam como existe essa transversalidade entre o direito ambiental, o animal, o direito médico, o direito da saúde. Então aí você pega lá e qual era agora a tramitação dentro do processo, no caso prático. Eles pediram para o DAI a prefeitura, os órgãos de comunicar pediram para o DAI uma autorização para um estudo de viabilidade de pegar esses resíduos e descartar nas estações de tratamento de esgoto. É no estudo de viabilidade, porque a FEPAM exige, eis a questão, a FEPAM... Tá, mas aí para vocês verem como... E aí entrou o direito administrativo junto. Eu só tentando fazer para vocês uma relação de como parece que o direito ambiental é uma coisa só dos livros, né? Aí se entrou justamente nesse debate. Qual foi o debate? Que eles precisavam do estudo de viabilidade, por quê? Porque não basta ter um castramóvel. Para a FEPAM liberar o funcionamento, é necessário que haja um local onde possa ser descartado o resíduo, pele, ossos e sangue, pele, sangue e órgãos, né? Pele, sangue e órgãos. E livramento. Nós temos isso. O que nós temos em livramento? Nós temos estação de tratamento de esgoto. Mas o tratamento de esgoto ele é esgoto sanitário. Alguém coloca um pedaço, até poderá, né? Mas até poderá, né? De restos humanos, a não ser as fezes, dentro do vaso sanitário, isso a consciência não deveria. Mas eu já trabalhei na estação de tratamento de esgoto, lá embaixo, perto do Atacadão. Eu já acompanhei também a instalação da estação de tratamento de esgoto lá na Alexandrina, lá no bairro Wilson, que é uma ET compacta, e agora a gente vai ter uma ET compacta no Prado. E posso dizer para vocês que vi chegar muita coisa interessante no esgoto. Sério, a gente consegue tirar, às vezes a gente tira até fetos. Tá? Não, se tira. É horrível, mas antes de ele chegar nos tanques de decantação e nos tanques de sedimentação, existem uns pentes, assim, existem peneiras e existe um pente que vai tirando a sujeira do lodo, né? E dali tem preservativo, tem seringa, tem restos humanos, tem feto, né? Já vi chegar. Então, posso dizer uma coisa porque vi com os meus olhos. Então, só que isso aí, o que acontece? Isso ele não é biodegradável. Uma perícia familiar, um investigador tentando os velhos. Então, assim, o cocô ele é biodegradável, falando em termos rápidos. Né? Ele volta à natureza e vira um adubo maravilhoso, vocês não têm nem noção. Fica uma terra preta espetacular depois de tratada. É sério. É sério. Os dejetos humanos, as fezes humanas, elas se transformam na natureza, se transformam nas estações de tratamento de esgoto sanitário e elas viram uma terra preta, humus. Maravilhoso. Só não pode. Os planejamentos autossustentável, né? Que é umas fazendas que funcionam assim com a terra e é fértil desse jeito. Só tu não pode usar para leguminosas e folhosos, rasteiros. Imagina. Porque ele vai ficando, mas imagina, então o cara voltou da castramóvel. Eles pediram essa viabilidade. O DAI negou. Por quê? Porque dentro do esgoto sanitário a gente não pode dizer que eles depositem ou que o resíduo da castração vai entrar. Seja bem-vindo. Meu esposo, o culpado de tudo. Boa noite. E tipo assim, descartariam digamos que no esgoto.
E aí então se coletam isso, né? Os resíduos, então esses resíduos vão ser descartados como depois? Pois então, aí tu vai atrapalhar, na verdade, o trabalho das bactérias, das saprófitas que ficam dentro do esgoto. Sim. Porque elas são bactérias próprias para digerir as fezes humanas, não o tecido humano. Claro. Então tu atrapalha todo o processo. E Isso. como que tu faz isso? Justamente porque descartaria no esgoto, mas no esgoto depois se descartaria como? Então, tá aí o Tá. problema. E aí foi a questão, e a gente, então, o DAI não teve como dar essa viabilidade. O que agora o pessoal da CEPLAMA, que é a Secretaria Municipal do Planejamento do Meio Ambiente, vai ter que fazer? Eles vão ter que contratar, vão ter que terceirizar esse recolhimento desse lixo sanitário, desse lixo de saúde, né? Da mesma maneira que o hospital faz. Tem que contratar uma empresa para que essa empresa colete esse lixo, que também tem natureza hospitalar, natureza de saúde, para depois colocar em funcionamento o Castramóvel efetivamente. Quando foi feito o estudo de caso para que fosse deslocado o recurso para a realização do Castramóvel, nessa época eu imagino que já teria essa normativa que precisa de um processo secundário depois da castração. Ainda que o Castramóvel esteja parado há quase 10 anos, foi reativado agora, não deve estar funcionando em razão disso, né? Mas antes de deslocarem o recurso, eles não fizeram esse estudo de viabilização? Foi realizado depois? Não, eles fizeram, acontece que assim, ó, a norma antes não exigia o licenciamento da FEPAM. O que aconteceu? Depois que passou era só o Ministério da Saúde. Depois que passou, o Ministério da Saúde exigiu que tivesse licenciamento também da FEPAM, por conta do... veja bem, o licenciamento da FEPAM é apenas para as sobras, né? O resíduo. Então, depois que veio o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que a gente tem, e aí tem o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e o município, aí que tá, o nosso município ele já tem um Plano Municipal de Resíduos Sólidos que foi feito e aprovado na Câmara de Vereadores há uns 2 anos atrás, através da parceria que o município fez com o Eixo Atlântico, com o grupo do Eixo Atlântico. Então, eles fizeram o Plano Municipal. Antes não havia o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Então, a partir desse Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que foi aprovado na Câmara de Vereadores e que está em vigor hoje, existem ali exigências que pedem o tratamento do resíduo e a destinação correta do resíduo. Também existe nisso a questão da logística reversa, que hoje o nosso comércio ainda não foi implantado no comércio, mas já existe a exigência nacional, estadual e aqui municipal, pelo Plano Municipal de Resíduos Sólidos, já deveria estar implantado desde abril do ano passado a logística reversa. O que seria a logística reversa? Todas aquelas caixas de papelão que a gente vê ali, que o comércio usa, as PETs, as latas, os vidros. A gente tem ali próximo da Rua Ramos, que eu não sei daquela rua, que vai para o lado, que é o galpão novo que eles reformaram, que é o galpão de Fundeb e tudo mais, que o pessoal ali era para que a Associação dos Catadores trabalhasse e conseguisse fazer com que essa logística reversa ela fosse deveras implantada. No entanto, a cooperativa, para vocês verem, o pessoal não tem noção da dimensão do lixo e desse resíduo. Que o pessoal da cooperativa hoje, eles ainda continuam com em torno de 12 pessoas, 8 a 12 pessoas, trabalhando de maneira intermitente, que eles também não dão conta da cidade inteira. Então, o Livramento tem grande potencial e tem estruturas organizacionais que poderiam comportar essa questão do direito ambiental, essa questão da logística reversa, a questão do Castramóvel, a questão do resíduo, das ETs também, né, do esgoto sanitário, do esgoto fluvial, mas a gente ainda não tem pessoas dispostas a trabalhar nessas áreas. Uma outra coisa, vou dar um exemplo para vocês, que é dentro do... a gente tem a questão assim, dos óleos de cozinha, né?
a gente faz o recolhimento de óleo de cozinha para não entupir o esgoto. Livramento não tem uma cooperativa que trabalhe com o refino de óleo de cozinha, que transformaria em pasta básica de sabão. E dali para frente venderia para... E o que se faz frente a isso? Por que a cidade não tem isso? Porque não é uma prioridade, a gente sabe, mas como que seria? Eu acredito que seja uma questão cultural nossa. Da mesma maneira que as pessoas, nós falávamos no início, quanto ao direito animal e o direito ambiental e o resíduo. Porque olha só, por que eu trouxe a questão do óleo? Porque o óleo, as pessoas elas preferem pegar o óleo da fritadeira ou da frigideira e tá sujo, né? Aí eu vou lá e faço o quê? No chão, no pátio, lá no cantinho do pátio. Ou eu pego e jogo no vaso da pia, que vai para o esgoto, onde tem esgoto, né? Ou eu ponho no vaso sanitário, acredite, tem gente que bota. Eu ponho no vaso sanitário e puxa descarga. Ou colocar nas garrafas. Hã? Ou colocar nas garrafas. O ideal seria colocar nas garrafas e recolher para que ele fosse refinado. Eu ponho garrafa, mas eu tenho uma coleção de garrafas de óleo lá em casa. Ela vai mudar e tu dá embora. Ela vai mudar e tu dá e recebe. Usar Tu dá e recebe. Só que o que eu digo para vocês? Se a gente for a Pelotas, por exemplo, em Pelotas eles eles formaram uma cooperativa e essa cooperativa ganhou incentivo do município de Pelotas e eles conseguiram refinar esse óleo, conseguiram implantar uma cooperativa de refinamento do óleo de cozinha, fazendo pasta de sabão básica. E eles fazem pasta de sabão, sabonete, velas, sabão líquido, detergente líquido para lavar louça, sabonete líquido para lavar a mão, velas aromatizadas, tudo feito à base de óleo de cozinha. E é uma cooperativa. Vocês vejam, nós não temos em Livramento a cultura das cooperativas. Pelotas é uma cidade grande, é uma cidade universitária, e a gente vê que ali eles têm essa cultura das cooperativas. Se a gente quiser falar em cooperativa, a gente vai a Pelotas, tem cooperativa para quase tudo. Dentro da legislação ambiental do município. Eles têm um plano de resíduos sólidos, onde eles têm todas essas cooperativas que tratam. Inclusive, eles têm assim, incentivos governamentais para que essas cooperativas trabalhem e depois tenham carência fiscal e retornem. Primeiro comprador do produto da cooperativa é o próprio município. O município deixou de licitar produto de limpeza em Pelotas porque eles pegam, a contrapartida da cooperativa. Eles deram incentivo fiscal e a cooperativa retornou para o município em produto de limpeza, em sabão e detergente líquido e sabonete líquido para todos os banheiros, praças, assim, os prédios da prefeitura lá de Pelotas. Então vocês imaginem aqui, em Livramento, se nós tivéssemos essa consciência de derrubar o direito animal e o direito ambiental, e a gente deixasse de ver tanto os animais como coisas, ou os resíduos como lixo. Porque o nosso problema é que a gente vê o resíduo como lixo, e na verdade ele é dinheiro. Sim. Eu adoro pensar que ele é dinheiro. Né? Eu sou uma trabalhadora, então tudo aquilo que me fala em dinheiro, eu já fico pensando que eu adoro pensar que é dinheiro. Não é teoria, mas tipo, uma verdade que é de sociedade, uma coisa que toda a matéria não se some, ela se transforma. É da física. Exato. Então, nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde, se transforma. Então, por que não fazer o mesmo com resíduos ali de livramento? Agora tem que brincar com vocês estarem exatos, vocês estão muito sérios. Se até o cocô vira adubo. Pois é. E aí a gente pode. E não é só do cavalo lá e da vaca, a gente também. Aí, como tu falou, é uma questão cultural, né? Que aqui também não há um incentivo, assim. As pessoas preferem apenas o rápido. Vou jogar no coisa. Mas, por exemplo, as pessoas não fazem separação do lixo. Exato, não fazem separação do lixo. Eu acho que isso é mais tipo uma questão também do povo. Isso cabe muito mais ao governo. Porque assim, uma pessoa que, poxa, tá todo dia trabalhando, tá todo dia fazendo as coisas, ela não vai ter, não vou arrumar um tempinho pra levar lá no lugar, entendeu? Sabe? É uma questão de, tipo, as pessoas vivem no automático no bolso das pessoas. Caxias do Sul, por exemplo, se não separa o lixo, tu leva multa na tua casa. No momento que você vai mexer no valor, as pessoas vão Se comparar o município de Caxias do Sul, não é
pessoa do município exigir do cidadão esse tipo de tributo, entra no que funciona do Estado está entregando. Livramento não teria reputação nem moral para vir cobrar dos santanenses um tipo de seletividade nesse nível, se ela não oferece no mínimo castramóvel, que até eu gostaria de perguntar para a senhora, porque não vem como uma política, não vem como uma benesse para o nosso município. Ele veio em razão de uma ação ajuizada através do Ministério Público, porque o município não tinha nenhuma política animal aqui no Livramento. E você sabe por que veio, agora eu quero dizer o gancho, por que o Ministério Público, ele que ajuizou a ação contra o município? Foi por causa da população dos candidatos, né? Foi condenado no município. Mas também porque quem representa os cães e gatos? Você sabe que com a nova questão da legislação ambiental, da lei de crimes ambientais, que ela foi alterada para majorar as penas de quem maltratasse cães e gatos, os animais, e mais ainda cães e gatos, com a teoria de que com base na teoria de que os animais, eles são seres isso não sabe falar, com sentimentos. Eles têm sentimentos e eles são capazes de sentir dor, são capazes de sentir felicidade, alegria, afeição. Eles se tornaram pessoas de direito, só que despersonalizadas. Sujeitos de Então, o que acontece? Sujeitos despersonalizados. Quem é que representa os sujeitos despersonalizados? No geralzão, assim. Seria o próprio Ministério Público, não? O próprio Ministério Público. Por isso o Ministério Público ajuizou a ação. Então, não foi apenas... legitimidade além da ação superpública. Ele tem legitimidade própria para ajuizar a ação contra o município, contra os tutores, contra as instituições. O Ministério Público, ele é o representante dos animais. Não sei se você Então, na verdade, sabe, mas o Ministério Público condenou o município há alguns anos atrás pelo descontrole da população de cães e gatos. Ele deu uma condenação por uma sanção pública a esse julgamento. E aí eles se obrigaram a fazer esses convênios com as veterinárias e tudo mais. E por isso que estava todo mundo fazendo tipo, essas castrações sazonais, e aí veio o castramóvel. E é bom saber também que o castramóvel foi lançado, mas ainda não está 100% regularizado. Ainda não está assim, por isso que ele não está em funcionamento, porque ainda precisam as licenças ambientais, porque não basta apenas tu ter o profissional para executar o serviço. Tu precisa ter o licenciamento para fazer, porque é questão de saúde pública, né? Essa questão dos animais. Mas também tem um outro detalhe, né? Ali diz, sujeitos despersonificados sendo assistidos pelo Ministério Público ou por sociedades protetoras. Quando a gente falou na ASPA no começo, a ASPA, ela é uma associação que ela pode entrar, né, como representante dos animais. Estejam esses animais sob sua tutela ou não. Porque ela é uma associação com esse fim específico. O Ministério Público, ele é um representante natural, digamos assim, dos seres despersonificados, que no caso os animais. Então eles têm hoje praticamente a obrigação, né, de entrar, de mover a ação. É como quando a gente tem uma ação onde existem menores envolvidos. Quando tem um menor envolvido, o Ministério Público ele é sempre chamado à ação, porque ele representa os interesses daquela pessoa que não tem ainda representatividade civil, que ainda é o menor, que ele também vai ser, mesmo que a gente tenha os pais ali, a gente vai chamar ao processo o Ministério Público. Depois tem uma outra aqui, ali, as decisões históricas do STF. Vocês lembram de alguma decisão histórica do STF de proteção aos animais ou não? Eu tenho até, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, tem algumas decisões históricas do STF referente aos animais. Tá? Um dos casos é a vaquejada e outros galos de linha, que eles acabaram, também foram, essas decisões do STF acabaram sendo decisões provocativas da mudança da legislação penal em relação ao maus tratos dos animais. Não foi assim? Jânio Quadros. Jânio Quadros que proibiu a imagem. Mas elas não quer dizer que ela não aconteça, né? O Estado proibido é relativo. Realmente. É o que a gente acabou de falar sobre a questão punitiva e sobre a questão de multa.
do agente, né, do culpado, a responsabilidade objetiva. Então, um dano ambiental sempre vai ser responsabilidade objetiva, porque a pessoa vai ser multada, penalizada e ainda vai ter que restituir. Então, vocês vejam que a questão é tríplice. Não basta apenas, tu não vai ser só multado num dano ambiental. Tu vai ter que reparar o dano. E tu ainda pode responder criminalmente sobre aquilo, dependendo do dano que tu cometeste. No caso dos animais, hoje a pessoa, o infrator, né, ou a pessoa que comete maus tratos com os animais é considerado um crime. Ele pode pegar até 5 anos de reclusão, além da multa. E aí, como é que faz a restituição? Por exemplo, no caso que eu falei para vocês que a Eva, ela comentou a respeito do médico que foi, poderá ser, né? Não sei se alguém, se o Ministério Público entrou contra ele, ou se alguma organização entrou contra ele, os próprios donos dos gatos, né? Onde o animal, por um erro médico, ele acabou não sendo castrado, porque era macho, e o médico achou que era fêmea, e depois que abriu o animal, você deu conta que o animal não era fêmea. Abriu um outro rodinho. Exato, e era macho, né? Então vocês vejam, o que você, além de ter aí, pode ser considerado maltrato? É considerado maltrato. Mas também pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência médica. Além de tudo, se for agente público, ainda responde administrativamente porque por imperícia, negligência e imprudência dentro da função pública. Na questão, por exemplo, quando a gente entra no debate de maus tratos, temos, por exemplo, se eu não me engano, tem uma decisão com relação ao uso de animais para sacrifícios em ritos religiosos. Aí entra a questão, até onde vai a liberdade religiosa, cultural, como, por exemplo, tinha até alguns pontos que a senhora elencou, como a vaquejada, outros pontos. Aí qual seria a opinião da senhora em relação a isso? Por exemplo, na questão do sacrifício dos animais. Se eu não me engano, proibia os requintes de crueldade, né? Por exemplo, onde eles degolavam animais e deixavam lá muito tempo sangrando. Aí permitia o sacrifício, mas não permitia, por exemplo, a tortura, digamos, dos animais. Qual seria a sua opinião com relação a isso? Porque eu sei que, por exemplo, em festas de vaquejado, coisas do tipo, para muitas pessoas pode parecer extremamente violento a queda do boi. Só que aquilo ali, para profissionais, eles usam equipamentos que é realmente para utilizar e derrubar o boi. E na maioria das vezes eles são muito bem cuidados. Tem equipes para apoio, transporte, tudo isso dos animais. Na questão da vaquejada, eu sei disso, claro. Sempre tem muitas e diversas exceções à regra, né? Porque, claro, tem muitos maus tratos, mas com relação a esses debates mais pontuais, qual seria a sua... Pois tu tens aí realmente situações que são bem ambíguas, né? E também elas acabam entrando no seara do direito que a gente não tem como escapar. Porque, por exemplo, a vaquejada. Se tu pegar a vaquejada e tu pegar aqui a doma de cavalos, né? Aqui a gente tem muito a doma dos cavalos, tem as camperiadas lá e tem lá o ginete que faz isso, aqui tem a doma. Esses profissionais, eles têm técnica. Então, realmente, tu tem que usar técnicas evitando os maus tratos e evitando o tratamento onde o bicho vai ser torturado com aquilo ali. Esse é o problema. Aquele animal ele não pode sofrer um dano no seu estado físico. Por exemplo, se ele vai para uma gineteada, o ginete vai estar ali botado no animal, mas ele tem que usar a técnica, porque se ele causar qualquer dano físico àquele animal, ele pode estar passando da questão profissional para um crime contra o animal. Contra aquele ser, porque aquele ser ele vai sentir dor. Se, por exemplo, ele quebrar o osso, se ele tiver algum problema no músculo, porque ele é feito de músculo, né? Ele tem um músculo, ele tem um problema e depois o animal ele vai ter que ser sacrificado. Aí a gente precisa estudar o caso concreto. Essas questões de direito ambiental, de direito animal, a gente precisa ver no caso concreto. A questão das rinhas e a questão dos sacrifícios em caráter religioso. A degola em alguns animais, elas simbolizam a aspersão de sangue, né? É o sacrifício por aspersão de sangue, porque eles precisam
ver correr aquele sangue. Por exemplo, um corte seco no ritual religioso. Foi feito um corte seco, aspergiram o sangue, o animal cumpriu o propósito. Tu não vai conseguir entrar naquela seara se eles te provarem que eles fizeram um corte seco e limpo, só para o ritual religioso. Agora, tu pega o mesmo animal para o ritual religioso e a pessoa erra a faca e corta uma vez e não conseguiu aspergir o sangue. Aí corta a segunda e não conseguiu aspergir o sangue. Corta a terceira e o bicho fica agonizando ali. Aí tu vai dizer assim, é requinte de crueldade? Não, não é requinte, pode não ser requinte de crueldade, mas é imperícia. Então aí a gente tem que estudar, porque nesses casos específicos a gente precisa ver o caso concreto. A valoração, né? O que realmente foi sacrifício, qual foi a utilidade daquele animal, né, daquele ser, como é que ele foi utilizado? Ele foi utilizado para aspersão de sangue de uma forma perita, ou perícia, ou ele foi usado de uma forma imperita. Aí tu precisa provar no caso concreto. Por isso causa tanta polêmica e por isso esses casos chegam até o STF. Porque tu precisa fazer prova sobre prova. Porque a pessoa que pratica o ritual e que utilizou aquele animal para praticar o seu ritual religioso, ele tem um outro princípio que é a questão religiosa. Então, para ele, aquele animal ele tem um cunho utilitário. Ele foi utilizado como utilidade para aquele ritual. A pessoa que defende a causa do animal, que aquele sacrifício pode ser feito de uma outra maneira, né? Talvez, ele vai defender a questão, para que sacrificar o bicho, para que fazer aspergir o sangue? Não dá para fazer de uma outra maneira? Aí tu vai dizer que nem tu tem razão? Ou os dois podem ter razão. Mas aí tu vai lá no caso concreto. Não, mas aquele bichinho ele não ficou, não foi corte limpo, ele não usou apenas para fazer aquela cerimônia religiosa. Ele usou por crueldade mesmo, porque ele queria ver como é que era feita lá a garganta do galo, se realmente tinha traqueia, se não tinha traqueia, se tinha vaso sanguíneo, e aí cortou ou ele depois começou a cortar. E o bichinho, na verdade, não aspergiu o sangue. O bichinho ficou lá, sofrendo até morrer. Eu acho que, por exemplo, a questão religiosa já é um âmbito mais delicado. Por exemplo, se a gente voltar para a questão das linhas de galo, aí é uma coisa mais objetiva, porque aí já é o quê? Uma coisa mais desprezável socialmente, né? Isso está O oferido uso daqueles mesmo. animais é exclusivo, digamos, tanto para ganho de valores e para entretenimento. Ou seja, eles estão usando os animais como fonte de rendimento e entretenimento e só. Pode até ser uma coisa do sadismo, né? Porque eles nem usam para ganhar dinheiro, usam só para valorizar. Ela queria falar? Eu gostaria de fazer um comentário. Assim, eu faço parte de regiões desafiando. Aqui em Livramento é bem forte, inclusive. E, na minha opinião, eu acredito que não dá nem para comparar uma linha de galo com um corte que a gente faz numa quimbanda, por exemplo. Porque o corte que a gente faz na quimbanda, a gente não visa o sofrimento do animal jamais. A gente apenas quer aquele corte para fazer o nosso ritual, o animal
constitucional ela dá suporte. E ao mesmo tempo a gente precisa, sempre numa ação, buscar o caso concreto. Por quê? Porque no caso concreto a gente vai ver se aquela lei se aplica ou não se aplica, se realmente aconteceu o que está sendo dito. E por isso existe o princípio que nós sabemos do nosso direito, que é uma defesa contraditória. Todos têm direito, porque a gente tem hoje um direito que é do provérbio. Todos têm direito a se defender. Até mesmo os animais, eles têm direito à defesa. E aí eu falei para vocês que quem representa os animais? O Ministério Público e as instituições, organizações não governamentais, instituições que cuidam de animais, né, que são voltados para esse fim. O animal, ele não tem como falar. E aí a gente vai ter que usar a prova pericial, prova técnica. E essa prova técnica vai ser que vai efetivamente, até algum ponto, comprovar se houve a crueldade, se houve o maltrato. Um exemplo para vocês, assim, que a gente vê muito. Animais presos a coleiras. Aí tem os animais, a gente falou da questão dos animais de sacrifício. Mas esses animais de sacrifício, eles têm um caráter utilitário. Eles são utilizados e eles são liberados para aquilo ali. Como tu falaste, a pessoa tem que ter experiência, né? Ela tem que ter perícia para fazer isso. No mundo técnico seria, no direito seria, ela tem que ter perícia, né? Ela perita naquilo ali. Aí nós criamos cachorro e gato na nossa casa. Criamos cachorro, que é mais comum aqui no gaúcho. Nós deixamos um cachorro o dia inteiro na coleira. Não troca água, não dá comida, mas aí eu trabalho o dia inteiro, mas a minha natureza humana, né, até um pouco egoísta, eu preciso ter um pet, eu preciso ter um animalzinho que todo mundo tem. Mas eu não consigo cuidar nem de mim. Aí às vezes a gente vê o bichinho tá lá, o cachorro magro, no solaço, às vezes não está na sombra, não tomou água o dia inteiro. Isso pode ser considerado maltrato. Então eu acho que eu estou indo muito bem e quem está maltratando é quem usou o animal para o sacrifício. Sim. Sabe? Então entendem por que a gente precisa ver cada vez mais o caso concreto? Fala, Felipe. Que também uma coisa que não fala que é não só o cachorro magro, mas também o cachorro obeso. Que, por exemplo, não deixa o cachorro fica todo o tempo parado, né? Ou um pouco só, não se move, e aí então só é alimentado, às vezes alimentado por comida de humano, ou em quantidades muito grandes, aí gera obesidade. E também um maltrato. Então aí mais sabemos que é um caso concreto. Eu coloquei para vocês, ó. Tem o direito à responsabilidade civil, o erro veterinário, que a gente já falou, referente lá usando o exemplo do médico lá que castrou, que costurou o gatinho pelos dois lados. O direito penal animal, né, a atuação incisiva, ali a lei, que é dos crimes ambientais, é 9605 de 98. Direito administrativo, os outros e os animais silvestres. Sabe a questão dos animais engaiolados e os animais de produção? Uma coisa, sabe os animais engaiolados? Quem é que gosta de ter caturrita aí? Quem é que gosta de caturrita? Eu tinha uma caturrita. Tu gosta? Tu sabe que ali na Bela Vista tem uma árvore que está cheia de caturrita, né? Sim. Tá. É a árvore lá do campo que é preto. É tipo um salso. É um salso chorando aquele embaixo que tem um monte de... É na Adolfo. Adolfo Chess. Sim, atrás da minha casa. Na árvore grande que ela é quase minha casa. Então tu vê, ali tem o quê? Um monte de caturrita, não tem? Tem. Se vocês resolverem engaiolar aquelas caturritas, se vocês resolverem engaiolar aquela caturrita, É considerado um assato. é crime ambiental. Eu vi ali na frente do Senac uma casa com 4 periquitinhos assim no mar do gaiola. Mas o periquito ainda é animal de gaiola. Tá, ele é silvestre. Mas a caturrita que é nativa nossa aqui, senão a gente comete crime ambiental. E tu vai ver, tem um monte de gente que tem as pobrezinhas Se gaioladas. tu tiver a caturrita solta no teu pátio, ela conversando contigo, tu ainda pode te defender. Mas Tu tá pode dizer que fechado, ela não tem como. tu ainda pode dizer que tu não cometeu crime ambiental porque a caturrita vem ali Vai pra voar. tu alimentar, porque tu bota milhinho ali, alguma coisa, ela vem e tu tira as fotos. Ela tá dentro da tua casa, tu deixa ali mesmo. Corta um pouquinho das asinhas delas. Crime ambiental. Crime ambiental. Ah, não tem onde você vai falar que não tem. Aí a gente vai graças à ampla defesa contraditória. Então vocês viram que o direito
sanção que foi que eu falei para vocês em 2020, que aumentou o rigor no direito penal animal. Que é essa dos maus tratos, da criação em cativeiro, o tratamento dos animais que são utilitários, que aí a gente vai ter. Hoje aqui não se tem arado, né? Mas em algumas regiões mais afastadas tem os bois de arado, tem os cavalos de arado, tem aqui a gente viu muito cavalo de carroça, que foi com base nessa lei que a prefeita editou, aquela lei municipal referente aos horários no verão para sair com os cavalos. Vocês podem ver que tem muitos cavalos pastando agora nessa época, se preparando já para o inverno, que as pessoas cobrem os cavalos, né? Elas colocam uma mantinha ali, uma capinha para proteção, porque também tu não vai deixar lá o bicho mas a própria sela de montaria do cavalo tem que, não pode cortar, ela tem que ser algo que proteja a pele do animal. Se for uma égua, ela estiver prenhe, também dependendo dela, não vai poder ser montada. Não vai ser, porque tu tem o direito vai ter o direito animal não só da mãe, mas do filhote. Então aí também entra o direito do nascituro, aí vai entrar essa questão, a semelhança do direito de família, que a gente acha que não entra, é o cavalo, é um filhote de cavalo. Não, é o direito do nascituro, daquele que ainda não nasceu. Então ele ainda tem direito à vida. E o direito à vida é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. E agora com a reforma do Código Civil, eu acho que vai mudar muita coisa. Com a admissão da ciência e a família multiespécie. A família multiespécie, o direito de família, ele já mudou, ele vai mudar muito mais ainda, porque a gente sabe que hoje também já tem julgados que dão, no caso do divórcio, o direito àquele que não fica, aquele que fica com o animal de família, com o animal da família, a receber uma pensão. Porque na verdade a pensão não é para si, né? A pensão é para o custeio daquele animal que era um animal de família e era um animal comum do casal. Então não são mais só os filhos que têm direito a receber pensão, mas o animal de estimação também. A lei sanciona sobre isso, não? É, sobre isso. Também. Não, também sobre os alimentos, além das penas, também sobre os alimentos. Então vocês vejam que muda, reconfigura as famílias também, se tornando família multiespécie. Não é mais só a multiparentabilidade, mas a multiespécie. Fala, João. Se tu me deixar, ainda não tem, se tu me deixar, tu falou. Uma observação. Ontem, às 12 horas, na verdade, foi publicada a Lei 15.395, que estabelece a guarda compartilhada de pets. Antes mesmo de algo que o Código Civil iria regularizar. Né? Então, uma lei isolada já adiantou. Enfim, é algo que, querendo ou não, se tornou uma legislação e os casos chegaram. Né? E a lei federal. Lei federal. Então ela vai vir de roldão, né? Ela vem de cima para baixo. E aí tem a guarda compartilhada dos animais. Então é algo, por quê? Porque aquilo, assim, volto a dizer para vocês e frisar. A lei, uma coisa, quando a gente está na academia, quando está na universidade, a gente estuda a lei seca, praticamente. Né? A lei, a gente estuda os livros da doutrina. Quando a gente vai advogar, a gente precisa ver que cada caso é um caso. Não é uma receita de bolo. O direito na prática não é uma receita de bolo. O que serve, nem sempre eu vou colocar 3 ovos naquele bolo. Às vezes um ovo vai servir. Às vezes eu vou precisar botar meia dúzia. Porque são casos concretos. E aí tem mais assim, além da gente ter a lei seca, além da gente ter a Constituição, de ter os códigos, de ter a legislação infraconstitucional, a gente tem as decisões, os julgados dos tribunais superiores, que pacificam as questões. A gente tem que a gente sempre tem que procurar, que eu detesto, mas a gente sempre tem que procurar, quando tem os efeitos repetitivos naqueles julgados. Às vezes a gente acha que aquele caso nem foi... foi um caso isolado, e na verdade os tribunais já estão decididos por efeito repetitivo, nem julgam o processo que a gente entra, porque aquilo já veio, já está pacificado, como a gente diz. Então tem casos e casos, cada caso é um caso. E a gente vai ter aqui essa questão, a alteração legislativa, as tutelas de cães e gatos, que agora a gente já viu que vai ter a guarda compartilhada, então, quando vocês tiverem um relacionamento...
Eu acho que eu não consigo voltar, eu só consigo ir pra frente. O outro querido. Consegue voltar? Não consegue. Tá? E aqui, deixa eu ver. Uma outra coisa interessante nessa questão do direito animal, a gente não coloca mais no juizado especial criminal, entendeu? Saiu da seara do juizado especial criminal. Não cabe aí, tem mais. Não, com a lei de sanção não. Eles vão também direcionar. Olha só, juizados especiais criminais, ó. Institutos com boa transação oral, se for caso de crime, né? Se for um crime acima de 5 anos, a mais de 4 anos, não vai caber o GP. Não pode ter tido violência. E os casos comprovados. Omissão, por exemplo, eu acho que entra aí. Dependendo do resultado da omissão. Por isso que tem que analisar o caso concreto. Por isso que tem que ver, assim, ó, dependendo da natureza da omissão, tu não vai conseguir entrar no GP. Juizado especial criminal. São causas de menor potencial ofensivo, digamos assim. Né? Gravoso, Mas os maus tratos animais, eles começam a sair dali. Ó, a princípio da dignidade animal. A gente tem o princípio da dignidade humana, né? Nós temos o princípio da dignidade animal. Então, como seres que sentem, então a gente vai usar muita legislação, muita parte do princípio dos direitos humanos, da dignidade humana, por analogia para o direito animal. Então comecem a pensar nisso dentro do direito animal, dentro da área do direito ambiental, por analogia, né? Porque o artigo 225 também está sendo considerado uma cláusula pétrea dentro da Constituição Federal, que não pode ser mudado. Cada vez mais a gente vai ter direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. E ecologicamente significa com fauna, flora e todo o restante. Eu acho que é muito importante ter essa noção de que falar de direito ambiental, direito animal, não é ser bonzinho, né? Não é, eu amo os animais, eu amo o meio ambiente, mas é constitucional. É mais para preservar a nossa própria espécie também. Sim. É uma causa praticamente pétrea, né? Então, eu estou falando mesmo, não só do animal, mas tipo, direito ambiental, né? Todo isso daí preserva a nossa própria espécie. O meio ambiente ecologicamente equilibrado para nós, vai preservar a nossa espécie. Se querendo ou não, ser humano ainda continua sendo um animal, só com o nosso consciente. Agora eu virei próprio russo, tá? Sou um animal sentimental. Agora eu quero sentimentais. A verdade é que todos nós dependemos de uma cadeia. Se a gente pensar numa cadeia, sabe as cadeias que a gente estuda lá da. Eu estudei no ensino fundamental, não sei se vocês estudaram no ensino médio, mas a cadeia alimentar, assim, todos nós estamos numa cadeia alimentar, todos nós precisamos uns dos outros. Não existe viver isolado. Então a gente tem que pensar o direito nesse sentido, não existe o isolamento. Um ramo vai levar o outro, e se esses ramos estão se especificando e ao mesmo tempo se ramificando, é porque cada vez mais, no caso concreto, está se tornando necessário. Poderia ser só o direito da família. A gente estudar a família, sucessões, e estudar a parte de guarda compartilhada, de divórcio. Não, aí a gente não pode mais estudar só isso. A família vai implicar em coisas muito maiores, não é só mais o casamento. A gente já sabe que a natureza hoje do casamento civil também mudou. A lei deixou, já estabilizou, já pacificou, já deixou lá positivado as formas de casamento, como o casamento civil, como são as uniões estáveis, como é a família multiparental. O que hoje não é só mais a questão, a gente não pode mais ver só a pensão alimentícia como uma questão genética, mas também uma questão parental. A gente já não vai mais poder ver a pensão alimentícia só como uma questão, a questão parental, só como parental entre pessoas humanas, mas também como pessoas consideradas pessoas não humanas, né? Seres que sentem. Não sai a palavra, né? Não sai, tá? Já botei pessoas que sentem, seres que sentem, né? O que vai, vocês vão lembrar, vocês vão lembrar da palavra, vocês vão lembrar de mim, dos seres que sentem. Então, tudo isso a gente precisa ver no caso concreto. Os ramos do direito, eles vão se perpassando, se entrelaçando. E eles vão mudando, né? Porque o direito, já dizia nossos professores lá, o direito ele é
muda de lugar para lugar, de época para época, de tempo para tempo. E eu digo isso para vocês porque eu fiz pós-graduação em Sociologia. Então, quando eu fiz pós em Sociologia, eu disse, eu vou estudar, vai ser a sociedade, porque psicologia não é para mim. Mas a sociedade, que é os indivíduos como um todo, a gente percebe que a sociedade ela muda de acordo com o tempo, de acordo com os seus valores, de acordo com o seu ambiente, de acordo com as suas necessidades. Porque ela quer sobreviver, um instinto de sobrevivência. E os animais não são diferentes. Eles têm primeiro mais instinto de sobrevivência que nós, às vezes. Se a gente pegar um animal e ele tiver uma perna amputada, dificilmente vocês vão ver um animal com perna amputada se entregar. Mas vocês vão ver pessoas, seres humanos, acharem que a vida terminou, porque perderam uma perna. Então o instinto de sobrevivência animal é muito maior do que o instinto de sobrevivência humano. Aí a gente precisa realmente adaptar esse instinto de sobrevivência. A sociedade muda e vai mudar o direito. Ó, o reconhecimento sem ciência, agora você que eu estou lendo, tá? Mas a relevância, eu falei com você, a relevância moral e jurídica do princípio do direito fundamental, do quê? Que eu falei lá, que era do direito fundamental da dignidade animal, por isso, olha ali, ó. A relevância moral e jurídica desse princípio é autônoma. E aí eu botei só a parte aqui que é do nosso caso, né, do direito ambiental. A relevância é autônoma porque a proteção do animal não depende da sua importância para o equilíbrio do ecossistema ou para a preservação da espécie, foco do direito ambiental. Como afirmou o STF no julgamento da ADI, da vaquejada, voltamos lá, a vedação da crueldade é uma norma autônoma. O sofrimento animal não importa por si só. Então, assim, a gente não é uma questão, e essa a relevância moral e jurídica do princípio, a gente lembra que a gente tem a moral, a gente tem a moral, o que é legal, né? Mas esse princípio da dignidade animal ele é moral, ele tem uma relevância moral, por quê? Porque o sofrimento importa e importa por si só. O simples fato de causar sofrimento, não só a uma pessoa humana, mas a uma pessoa não humana, a um animal, e esse maltrato, essa crueldade, essa violência, ela se agrava porque não é de um animal para o outro, né? É daquele que se considera racional e que acaba maltratando e crescer que não vai ter como se defender. Então, às vezes eu digo que muitas pessoas gostam de criar muitos animais ou criar muitos animais porque elas não querem o confronto. Eu sou mãe deles, então quando a gente tem filhos, a gente, quando eles são bebês, eles são maravilhosos o tempo todo. Ter um bebê no colo é maravilhoso, mas o bebê não fala. Mas mesmo assim ele chora, ele não gostou de alguma coisa, ou ele não gostou, ele não vai querer ficar com a fralda com xixi, com a fralda com cocô, e ele vai chorar, não vai querer ficar com fome, ele vai chorar. Muitas vezes o animal ele não vai fazer isso. Ele vai ter instinto de sobrevivência, ele vai sobreviver. E aí, às vezes, ele é maltratado e quando ele tem morte, ele acha que ele não tem razão, né? Sim. Às vezes eles têm morte sem motivo porque eu não tomaram as vacinas, mas eles podem ter mordido porque o Luiz sempre me dizia, meu marido sempre me diz assim, ó, eu tenho medo de cachorro, eu vi cachorro, eu tenho medo, né? Quando eu tô andando na rua, eu tenho medo porque ele tá andando, é mais um medo, então o cachorro vai na mordida dele. Minha reação foi sentir dor não é comigo. Porque eu fui mordida por gato quando era criança. Mas os animais, eles são reação. Eles também estão com medo de nós. A gente tem medo deles, mas eles também têm medo de nós. Eu tenho medo de cobra. Mas eu acho que a cobra também ela quer se proteger, ela quer sobreviver. Mas é uma cobra, né? Tem gente que cria cobra de estimação, e será que esse animal ainda não tem direito? Tem de estimação, ele vai ter direito também. O Estado tem direito de chegar lá e matar? Se não são de estimação, né, também tem direito de morrer de forma digna, né? Um abatedor. Eles já estão lá, né? Já nasceram para morrer, para virar comida. E aí tu vai fazer esse... Aí ninguém, às vezes, o jeito que morrem esses abatedores é assim, né? Eu não consigo nem olhar direito aqueles documentários que falam Sim. sobre a realidade, tanto disso quanto daquelas indústrias do leite, né, do queijo, dos ovos, enfim, isso aí eles têm direito
Sim, Pegar no pescoço e ficar rebolando. eu já vi. O pessoal tá com meio fácil. Eu tenho dois relatos, né, que eu já vi eu vou fazendo isso, né, quando tinha o quê? 8 anos de idade, fiquei traumatizado, quando tinha 10, que eu já vi em outra campanha no caso, né, que o cara ele colocou a ovelha de cabeça para baixo e cortou ela para poder, você cortou assim, né, e para poder sair sangue. Sim. E eu vi a ovelha lá, e eu fiquei também meio traumatizado. Eu tinha um tio meu matava porco, ele criava porcos. Também lá atrás, ali perto dessa árvore aí, também sempre dá pra escutar os barulhos dos porcos, acho que. Porque não sabe matar os porcos direito. Exato, E aí o bicho fica sofrendo lá e a gente fica escutando. Até na roça as pessoas têm formas mais, digamos, humanizadas de matar, porque, por exemplo, o gato, que é um animal de grande porte, muitas vezes, se você só for lá ou dar uma machadada ou coisa do tipo diretamente para cortar, eles podem ficar desorientados, né? Bater, o que eles fazem? Eles dão uma machadada só que meio que para desmaiar. O animal é desmaiado e depois eles inserem o animal no se mexe mais e dá seguimento, né? Não vou entrar em detalhes. Mas ainda assim eles meio que desmaiam, né? Para não ter aquele. Ali na forma de produção do leite das vacas também. Os serviços são bem. E até porque assim, é para consumo depois, né? Então, às vezes a gente acha que está ingerindo alguma coisa, um alimento saudável. E às vezes nem sempre é assim. É tão normalizado. Por isso, não, e aí a gente volta assim, ó, por que cada vez mais a legislação ambiental, ela acaba, não só a legislação ambiental, mas sanitária, eles acabam exigindo mais e mais documentação, mais e mais fiscalização, por conta desse comportamento social. Porque as pessoas começam a dar o jeito no jeitinho, dar o jeito no jeitinho. Quando tu dá o jeito no jeitinho, tu acaba muitas vezes fugindo daquilo que está na norma e acaba fazendo do teu jeito. Mas se existiu aquela norma e aquela norma te diz o passo a passo, e tu tem uma fiscalização sanitária, uma vigilância sanitária que vai vir te dar, precisa ter X passos. E dentro daqueles X passos, tu não fizeste os X passos, tu não tem licenciamento ambiental para operar, porque tu ainda não estás fazendo da maneira que vai garantir a saúde de todo mundo, tanto daquele animal de produção, quanto das pessoas que vão consumir o produto. Sim. E mais isso também é que lá eu tenho familiares que moram lá em campanha, lá perto de Uruguaiana, né, em Plano Alto. E aí então tem os abates, né? E aí eu até perguntei, né, tipo, como é que vocês abatem, né? Abate, eles falam que é tipo um martelo, literalmente. Muitas vezes tipo um martelo, como assim vocês ficam batendo no boi até isso daí? Não, é pistola de pressão. Não, marcando maior. Tem um lugar certo. Bem no meio da cabeça, assim, dá e ele cai. Sabe quando teve vocês não são vocês eram pequenos com certeza. Quando teve a aftosa aqui no estado, tá? A febre aftosa. A febre aftosa, ela atingiu o gado e depois teve a gripe suína, né? E, então assim, todos esses rebanhos, eles tiveram que ser abatidos. Mas as pessoas que faziam esse abatimento, porque depois essa carne não pode ser usada, né? Eles tiveram que abater esse gado, eles tiveram que incinerar esse gado. E tudo isso para quê? Para cumprir uma legislação sanitária. E aí, o que a gente vai ver, assim, só para arrematar, eu nem sei que elas são, Agora são 9h22. Senão a gente vai ter um tudo cheio. Essas legislações, por exemplo, esses abates, no caso dessas que são questões de saúde, né, saúde pública, eles atendem, vejam bem, a legislação do Ministério das Cidades, do Ministério da Saúde. Tá? Então, o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, que agora também Ministério da Infraestrutura, e na época, esse dos abates que teve da gripe suína, da aftosa, era só o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, eles tinham toda uma legislação sanitária, um procedimento que tinha que ser feito com esses animais, para garantir a saúde pública. Né? A mesma coisa hoje é com a água.
A água, ela atende a questões, hoje, portarias do Ministério da Saúde. Então, vocês vejam, legislação ambiental, artigo 225, lá, legislação correlata, legislação de saúde, legislação sanitária, legislação sobre direito animal, legislação sobre os licenciamentos ambientais, tudo isso são leis infraconstitucionais que a gente precisa, além dos códigos, se ater para poder entender um pouquinho do caso concreto e poder defendê-lo, criar uma tese através desse caso concreto. Se vocês me deixarem, eu vou falar até amanhã. Então, eu coloquei aqui para vocês o meu Instagram, o meu LinkedIn. Aí no LinkedIn vocês vão ver sobre um pouquinho mais sobre eu. Muito obrigada por me ouvirem. Aluguei vocês bastante. Esse material, se a senhora quiser depois nos passar também, Tá. pode virar pro pessoal. Muito obrigada. Ai, que nada, imagina. Agradeço. Foi um prazer também te conhecer. A gente agradece a presença de todo mundo, pessoal. A gente queria só tirar uma fotinha com vocês antes de nossa selfiezinha, se vocês puderem ver um pouquinho. Organizar aqui o nosso porta-bandeira. A gente também tem um refri, a gente fez um cafezinho com os fotinhos. Eu sei que tá meio tarde, mas fiquem à vontade. Eu comprei um livro. Tem livro também. Livro, eu comprei um livro. Acontece. Só faz acontecer. Isso que é nos ajudar. Vocês estão convidados, né? Se preparem para o segundo prêmio da Gravadeira. Se preparem, porque a gente vai ter de novo. Eu acho que a gente vai ter uma. Só que dessa vez vai vir para esse ano, talvez a gente trazer para ver profissionais da área do direito ambiental. Profissionais, o engenheiro sanitarista e ambiental, que vai falar para nós sobre o processo de licenciamento ambiental. Depois uma engenheira química também e uma advogada que trabalha junto com ela só para entender como isso foi ela está fazendo um mestrado, está no doutorado, está na ambiental. Bota o vídeo para mim. Seu colega, 6:44. Peguei a Charlotte. Deixa a moça te mostrar. Então, o Instagram dela. Deixar aqui aí o nosso marketing. Uma máquina. Só uma só. Essa máquina. Realmente não conheço. Eu vou dar um pouco dessa. Acho que é porque eu vou dar Diretamente Sim, meu velho. gostaram. Eu lhe pago essa A possibilidade. gente tem mais lugares aqui. Eu fiz pra ele aí. Esse cara é um objetivo. Agora eu vou fazer vai fazer o evento disso, vai ser o pessoal. Tá gravando O aí, preço João? dos livros está na última página que a gente já. Pode falar. Qualquer capa. Fica no teu nome. Nós aqui sambando e eu quero gravar.